Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí ao curso de Física Geral 3. Hoje a gente vai ver a aula 2, cujo título é Processos de Eletrização, tá? A gente vai começar na próxima aula a entrar na parte de equações, mas essa parte aí inicial teórica é importante para a gente dar prosseguimento aí ao resto do curso. Então, só para lembrar uma coisa importante, uma premissa importante aí da física, é que cargas, sinais iguais, elas se repelem e sinais opostos se atraem. Então, se você pensar no representante das cargas elétricas, no menor que existe na natureza, quer dizer, no sentido do que a gente está discutindo, o próton carrega carga positiva e o elétron carga negativa. Então, próton e próton, como essa figura mostra aqui, ó, se repelem, né, eles tendem a se afastar. A gente vai estudar essa força que atua entre eles ainda, no próximo capítulo. E elétron com elétron também se repelem. Já quando você tem próton e elétron, eles se atraem. Esse GIF aqui mostra o que acontece, né, de maneira bem didática aí. O elétron quer dizer, o cara negativo, que não necessariamente precisa ser o elétron, se atraindo com o corpo positivo e o corpo positivo se afastando aí do negativo. E aí, relembrar que materiais condutores são aqueles materiais onde as cargas no seu interior conseguem se movimentar de uma maneira relativamente fácil, e nos isolantes isso não acontece. Às vezes o aluno pergunta, professor, e como é que um raio, por exemplo, cai na atmosfera se o ar ele é isolante? Aí é outro efeito, chama-se romper a rigidez dielétrica do meio. Dielétrico é isolante. Então, quando você rompe a rigidez dielétrica de um meio, você está quebrando a resistência daquele meio. Isso acontece quando a tensão é muito elevada, você precisa de uma tensão muito elevada para romper essa rigidez dielétrica, e depois que você rompe, ou seja, vai passar uma corrente no interior desse material, a tensão para manter essa corrente fluindo não precisa ser tão alta como a que foi usada para romper a rigidez dielétrica. Mas nós não vamos tratar disso aqui nesse curso. E os materiais supercondutores, para vocês saberem que existem, são materiais que conduzem corrente elétrica sem oferecer resistência a essa passagem, a essa condução. Eles foram descobertos primeiramente em gases muito frios, né, a temperaturas próximas do zero absoluto, que é o 0 Kelvin, 4 Kelvin mais ou menos, e depois, final do século XX, 1980 e pouco, já conseguiram fazer o que eles chamam de supercondutores em altas temperaturas, que são supercondutores temperaturas de 120 Kelvin, por exemplo, 130 Kelvin, que ainda é baixa a temperatura, né, porque é negativo em graus Celsius, mas para exibir o fenômeno de supercondutividade, não. E isso foi conseguido com materiais cerâmicos específicos, tá? Se usa supercondutor, por exemplo, em máquinas de ressonância magnética, em aceleradores de partícula, mas são materiais muito específicos e a gente não vai também tratar nesse curso de eletromagnetismo clássico, tá? Vocês saibam que existem, e quem quiser se adentrar por esse mundo, a internet é um mundo cheio de informação sobre isso. E aí, processos de eletrização. O que são processos de eletrização? São processos onde você pega um corpo neutro e transforma ele num corpo eletricamente carregado. A gente vai ver aí que tem vários exemplos, inclusive de fenômenos que acontecem com a gente às vezes não sabe o que é isso, tá? Existem 3 processos de eletrização: por contato, por atrito e por indução, tá? Vamos começar pelo contato. Eletrização por contato, como o nome já sugere, tá? Para que ela aconteça, você tem que ter o contato físico entre o corpo carregado e o corpo neutro. Nesse exemplo aí, tá em inglês a legenda, tá? Mas aqui está escrito carga negativa desse bastão, e aqui dizendo que essa esfera se torna negativa. O que acontece? Imagina um cano de PVC que está eletrizado negativamente, significa, como a gente já viu na aula passada, significa dizer que ele está com excesso de elétrons, e eu vou tocar ele numa esfera de metal, por exemplo, que está num chão de madeira ou apoiada num pedaço de borracha, para não trocar a carga com o solo, está isolada, né, eletricamente, e quando esse toque for acontecer,
parte desse excesso de carga desse bastão vai passar para esse corpo aqui que estava neutro. Por que isso acontece? Porque os elétrons aqui dentro se repelem, né? Lembrem-se disso. Então, eles querem, numa situação de equilíbrio, né, de energia mínima possível, eles querem adotar uma configuração onde eles tivessem a maior distância entre si. E é claro que quando eles entram em contato com um espaço maior, onde eles podem se afastar mais, essa transmissão vai acontecer. Agora, não são todos os elétrons em excesso que passam por esse corpo, que seria estranho, né? Eu toquei esse material, vai passar para outro corpo, esse agora vai ficar neutro e descarregado. Não, vai existir um certo equilíbrio entre eles. A gente vai tratar disso lá na frente. Eu já antecipo, o equilíbrio acontece quando o potencial entre os corpos fica igual, né? A gente chama vulgarmente de voltagem elétrica, apesar desse termo estar errado, mas quando esse potencial em volts ficar igual, para de passar elétron de um corpo para o outro. E isso para materiais condutores. Como esse bastão aqui é isolante, né, e os elétrons não conseguem se movimentar com tanta facilidade, isso é um efeito só de superfície. Só a superfície desse corpo que toca no outro corpo é que vai ceder elétron, porque os outros que estão aqui do outro lado não conseguem se movimentar e chegar desse lado, tá? O que aconteceria se esse cara tivesse positivamente carregado? Se ele tivesse positivamente carregado, ele estaria com falta de elétron, não é isso, gente? Então, ele estaria precisando de elétron para poder ficar neutro. O que ia acontecer é que quando ele tocasse no corpo neutro, ele ia, vamos falar assim, roubar alguns elétrons desse corpo neutro, e aí o corpo estava neutro, ou seja, a quantidade de guarda de elétrons e prótons, ia perder alguns elétrons, portanto ia ficar com carência de elétron e ia ficar positivo também. O bastão ia ficar menos positivo, mas ia continuar positivo. Então prestem atenção que no final do processo o sinal das cargas dos corpos envolvidos é igual, tá vendo? Ambas negativas. Se esse cara fosse positivo, ambos positivos. Eletização por atrito, ela é muito comum na vida da gente, a gente não sabe, mas eu vou usar vários exemplos aqui. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, tá escrito um tecido neutro e aqui um cano de PVC neutro. Quando ele esfrega o cano de PVC no pedaço de tecido, ele atrita, ele promove o atrito, aí o tecido ficou positivo, ó, e o tubo de PVC ficou negativo. Então, o que acontece? Algumas superfícies, quando são atritadas entre si, por questão de afinidade mesmo do material, acontece que um material cede elétron para o outro. Ambos estavam neutros inicialmente e no momento que você atritou, um vai ceder elétron para o outro. Ué, o que cedeu elétron, o que perdeu elétron, perdeu carga negativa, fica positivo. E o que estava neutro e ganhou carga negativa, fica negativo. Então, veja já a diferença para a eletização por contato. A eletização por atrito, no final do processo, os corpos ficam com cargas de sinais opostos, tá? E aí, como é que você determina quem vai ficar positivo ou negativo? Existe uma série, uma tabela que é obtida experimentalmente, chamada série triboelétrica, tá? Tribo significa atrito, e aí série triboelétrica. Essa tabela, ela elenca vários materiais diferentes. Aqui você pode ver pele humana, couro, vidro, quartzo, até teflon, por exemplo. E essa setinha aqui para baixo está dizendo negativo. O que significa isso? Que quando você atritar um material que está aqui no topo da tabela com outro que está mais embaixo, o que está mais embaixo sempre vai tender a ficar negativo. Por exemplo, se eu pego o cabelo humano e atrito com plásticos, como o cabelo está acima da tabela, o cabelo vai ficar positivo e o plástico vai ficar negativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem aquele célebre experimento onde você pega pedacinhos de papel picados, né, papel ofício ou papel pautado, e você pega um pente de plástico, passa no cabelo seco várias vezes. Quando você aproxima daqueles pedacinhos de papel, eles grudam, são atraídos pelo pente. Isso é eletrização por atrito, tá? Às vezes, quando você está dormindo no ar-condicionado, por exemplo, no ambiente com ar-condicionado, e você está usando roupas de material sintético, você percebe que aquelas roupas ficam coladas no seu corpo, e quando você vai trocar de roupa, os pelos do corpo meio que são atraídos
por aquela roupa, né? Por aquele tecido. E isso também é eletrização por atrito. De noite, você se mexendo na cama, você foi se eletrizando por atrito e aconteceu isso. O cabelo fica em pé de manhã também, às vezes por conta da eletrização por atrito, tá? Por que um ambiente com ar-condicionado facilita o processo? Porque quando o ar-condicionado trabalha num ambiente fechado, a umidade relativa desse ambiente diminui, porque aquele ar que está entrando no ar-condicionado, que tem moléculas de água em suspensão, né, quando ele entra no ar-condicionado e ele é resfriado, aquelas moléculas condensam, viram água líquida. E aí por isso que pingam naquela mangueirinha que fica atrás do ar-condicionado. Significa dizer que aquela água que estava dentro do ambiente está sendo jogada para fora. E aí com o ambiente mais seco, os fenômenos elétricos, eletrostatos, são mais fáceis de acontecer. Por quê? Porque as moléculas de água em suspensão no ambiente, que é a umidade relativa, quando elas entram em contato com o corpo, elas trocam carga com o corpo também. E aí diluem essa carga entre si. Por isso que é mais difícil acontecer fenômeno de descarga elétrica por eletricidade estática em ambientes úmidos. Aqui em Recife é um exemplo, que é uma cidade muito úmida. É raro a gente acontecer isso. Mas quem mora em cidades mais secas, é comum tomar choque de vez em quando vai tocar numa maçaneta de uma porta, né, de metal. Por que isso acontece? Porque o caminhar pelo chão de sapato, por um carpete, o atrito da roupa com seu corpo durante o dia vai fazendo você ser eletrizado aqui, que nem esse par aqui, ó, por atrito. E aí quando você acumula potenciais elétricos muito altos, tem uma hora que esse potencial você vai tocar em um objeto metálico, e aí a quantidade de excesso de carga vai passar de forma abrupta entre os corpos. Aí isso gera uma fagulha, né, um arcozinho de tensão, e você às vezes toma até choque. Em países que têm inverno rigoroso e clima seco, como o Canadá, por exemplo, isso acontece sempre, né? As pessoas tomarem muito choque quando estão usando roupas de inverno, por exemplo, tá? Eu vou falar mais disso lá na frente. Agora, por que o papel é atraído pelo pente, naquele experimento que você passa na cabeça, eu também vou falar disso. Não é uma coisa tão fácil de entender, tá? E aí um exemplo que eu trouxe aqui, essa foto foi eu que tirei. Vocês já devem ter visto caminhões que levam combustível, ou que levam oxigênio, né, líquido, por exemplo, a hospitais, ou gás natural, por exemplo. Vocês já devem ter visto que embaixo dele, às vezes, tem um cabo, né, uma corrente ou um pedaço de fio que fica arrastando no chão. Isso daqui é o fio terra. Por que isso acontece? O atrito desse caminhão tem uma superfície enorme com ar, pode fazer ele acumular carga elétrica. E aí é óbvio que isso tem que ser evitado, porque imagina um contato de uma fagulha elétrica, por exemplo, que acontece do lado de fora, com um gás que é altamente inflamável, um líquido. Para evitar isso, se conecta esse fio à carcaça do caminhão e à terra, e aí todo o excesso de carga que for sendo produzido, a terra vai meio que absorvendo isso. Por que isso acontece? Porque a terra é gigantesca, tem uma massa da ordem de 10 a 25 quilogramas. Então, significa dizer que a densidade de carga dela, para densidade de carga é carga, densidade volumétrica de carga, né? Carga por volume, para ela ficar razoavelmente alta, precisaria ter uma quantidade de cargas enorme. E aí, como isso nunca acontece, né? Essa quantidade de carga nunca tem disponível para a Terra ficar com uma densidade de carga razoável, ela tende sempre a neutralizar os corpos. Então, se você pega um corpo, você está usando uma luva de borracha, pega um bastão de metal que está carregado, por exemplo, eletricamente, e você toca na terra, esse bastão vai se descarregar. Esse é o princípio do fio terra, do aterramento que existe em instalações elétricas residenciais, por exemplo. Aquele fio lá, que é o terceiro fio, né, daquele padrão 2P mais T, a função dele é qualquer excesso de carga que seja produzido com o teu equipamento elétrico, ele vai escoar para a terra e aí não vai ter problema, você não vai tomar um choque, por exemplo. Vai pegar numa geladeira, vai tomar choque, não vai. No chuveiro elétrico não vai tomar choque. Por quê? Porque os excessos de carga vão para a terra. Aí aqui tem uma figura engraçada que eu trouxe, mostrando uma aplicação típica da eletrização por atrito
que é o chamado gerador de Van der Graaf. Vocês já devem talvez ter visto em vídeos ou em alguma feira científica, né? Que é esse dispositivo que você bota a mão, por exemplo, você liga ele, seu cabelo começa a ficar em pé. Ele, na verdade, funciona com uma esteira, uma correia de borracha, que fica girando e atritando num contato de metal. E esse atrito constante em alta velocidade faz com que cargas sejam produzidas, obviamente, na correia e no contato de metal. E esse contato de metal tem uma ligação de metal até esse bojo aqui de metal. Todo mundo é condutor aqui. E é por isso que, se você colocar a mão, o seu cabelo começa a ficar em pé, porque você começa a acumular carga elétrica, seus cabelos começam a acumular carga elétrica, e aí eles acumulam carga de mesmo sinal se repele, então seus fios do cabelo começam a se repelir entre si. Então é bem interessante, engraçada. Tem vários outros experimentos que você pode fazer usando o gerador Van der Graaf, que são belíssimos. Eu já fiz em sala de aula, por exemplo. Você pega aquela lâmpada fluorescente comprida e coloca, segura na mão, aproxima do gerador de Van der Graaf, ela vai acender na tua mão, sem precisar especificamente tocar no gerador de Van der Graaf. Então, tem experimentos muito bonitos aí. Eu sugiro vocês procurarem na internet, tá? Usando esse tema aí, gerador de Van der Graaf, esse título. Vocês vão ver muita coisa interessante sobre ele, tá? Muito efeito interessante. E aí, a próxima eletrização que existe é por indução. Existem várias formas de você eletrizar um corpo por indução, tá? Existem várias diferentes. Eu vou mostrar um tipo aqui. O nome indução, induzir, né, é levar a. Então, você leva um corpo a ser carregado sem necessariamente precisar tocar aquele corpo carregado no corpo neutro, que antes estava neutro. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, um bastão que foi carregado positivamente e uma esfera condutora neutra, de metal, por exemplo, ela está neutra e ela está isolada aqui do solo, tá? Tem sei lá, uma base de borracha ou de madeira para evitar que ela troque carga com o solo. E aí o que vai acontecer, lembra que ele está neutro, não significa dizer que ele não tem elétron e próton, ele tem elétron e próton, mas ele tem elétrons em iguais quantidades do que ele tem de próton, tá? Isso é que é estar neutro. E aí o que eu vou fazer é aproximar esse bastão carregado desse corpo neutro. O que acontece? Como esse corpo é condutor, o que vai acontecer dentro desse material condutor é que os elétrons que estavam desse lado, juntos com seus prótons, vão tender a migrar para perto desse corpo carregado. Por quê? Lembra que elétron gosta de próton, carga negativa se aproxima de carga positiva. E claro que isso vai deixar uma lacuna aqui, os elétrons que estavam aqui migraram para cá, isso vai deixar um lado positivamente carregado. Os prótons não se movimentam nos fenômenos elétricos. Isso é bom a gente tratar a partir daqui. Por quê? Gente, o próton está dentro do núcleo atômico, tá? Ele está lá junto com o nêutron, né? A não ser no hidrogênio 1, que só tem um próton. Mas nos demais elementos químicos, o próton está lá dentro do núcleo. E é onde concentra a massa do átomo. Então, se eu estivesse dizendo que os prótons estavam se movimentando, eu estaria dizendo que estava tendo uma migração de átomo também, de matéria dentro do material. A matéria até vibra, tem movimento ali, mas ela não migra desse jeito no material sólido, por exemplo. Tá? Ela vibra dentro ali do seu espaço ali vibracional, dentro do retículo cristalino, se for material cristalino, por exemplo, mas ela não consegue sair e fazer grandes movimentos, a matéria. Então, por isso que o próton nunca se movimenta em fenômenos elétricos, com sólidos. Quem se movimenta são sempre os elétrons, que estão lá na eletrosfera, na parte externa, né? São pequenininhos, mais leves, são mais fáceis de se movimentar. Então, o que acontece aqui é uma migração de elétrons para esse lado, e aí deixa essa lacuna positiva, porque eles foram para cá. E por que isso acontece? Ah, professor, por que o elétron sente a presença do próton e vice-versa? A gente vai tratar disso também, mas isso chama-se campo elétrico, tá? O campo elétrico que é criado por esse corpo, ele é, entre aspas, sentido por as cargas elétricas daqui, e aí os elétrons migram para cá. O que é campo elétrico? A gente vai tratar disso, mas a gente pode fazer o seguinte paralelo. Do mesmo jeito que planetas e corpos massivos astros, né? Sóis, estrelas, meteoros grandes, eles têm gravidade
né? Quer dizer, a gravidade deles ela é sentida por causa das suas massas que são muito grandes. O que faz um corpo sentir a gravidade do outro? Os campos gravitacionais, né? Então a gente sente, entre aspas, o campo gravitacional da Terra. Por isso que a gente é atraído pela Terra. Da mesma forma, quando corpos carregados sentem o campo elétrico dos outros, eles são atraídos ou repelidos. Essa já é a grande diferença entre a força elétrica e a força gravitacional. A força gravitacional é atrativa, né? Ela remete a potenciais negativos, energias potenciais negativas. A gente também vai tratar disso. Mas você está tratando isso no curso de mecânica, né? Forças atrativas têm potenciais negativos, potenciais, energias potenciais, né? E aqui, no caso, a força elétrica ela pode ser ora atrativa, quando ela está lidando com cargas de sinais opostos, ora repulsiva, né? Quando eu lido com cargas de sinais iguais. Então, o que aconteceu aqui, para a gente continuar, é quando eu aproximei o bastão da esfera, aconteceu isso chamado separação de cargas. Até agora, esse corpo não foi carregado, ele continua neutro, tá, gente? O que eu vou fazer agora? Ligar esse lado oposto à Terra, o famoso fio terra. O que vai acontecer? A Terra vai enxergar, né, de sentido metafórico, esse lado positivo aqui. Lembra que eu falei agora há pouco que a Terra sempre neutraliza os corpos? O que vai acontecer? Ela vai enviar elétrons pelo fio e esses elétrons vão neutralizar esse lado que ficou com carência de elétron. Mais ou menos assim. Percebam que os elétrons que ficavam aqui migraram para cá, né? Eles estão aqui ainda porque o corpo está aqui na presença deles, atraindo ele. E os outros elétrons neutralizaram. Próximo passo: impedir a comunicação com o fio terra, para que eles não voltem, e afastar o corpo que estava carregado, induzindo a separação de cargas. Quando eu faço isso, vocês vão perceber que esse cara ficou negativamente carregado. Por quê? Porque ele já tinha os elétrons suficientes para ser neutro, só aconteceu a separação de cargas dentro dele, e mais elétrons chegaram pelo fio terra. Resultado, ele ficou com mais elétrons do que ele tinha quando era neutro. Ele está com excesso de elétrons, ficou com carga negativa, tá? E aí, lembrar que ele foi carregado por indução, ele foi induzido a ser carregado. Um detalhe importante também é que o sinal das cargas ficou contrário que nem a eletrização por atrito, né? Diferente da eletrização por contato, onde os sinais das cargas ficam iguais no final do processo. Um exercício mental interessante que eu vou deixar para vocês fazerem é: o que aconteceria se esse bastão aqui não fosse positivo, fosse negativo? A gente retoma lá o experimento inicial, mas a gente imagina ele negativamente carregado. Como é que ia ser a separação de cargas aqui? Quando eu ligasse o fio terra, o que ia acontecer? Iam subir cargas, iam descer cargas. Pensem nisso, que é um exercício importante de fazer, tá? Podem até desenhar no caderno para entender melhor. Bom, esses foram os processos de eletrização. Aí surge a pergunta que explica ou tende a explicar uma coisa importante que eu vou falar sobre o eletroscópio e o fato de por que o papel, quando você passa o pente no cabelo, os pedacinhos de papel são atraídos pelo pente, né? Quem ficou carregado foi o pente, quando você atritou com o cabelo. Os pedacinhos de papel estão lá neutros. Por que eles são atraídos? Outro experimento interessante você pode fazer em casa. Pega um canudo de refrigerante de plástico, pega uma folha de ofício, pega o canudo, amassa a folha de papel e, apertando bem o canudo, puxa assim, desliza. Umas 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Você pega o canudo na vertical e encosta numa parede, ele vai ficar grudado na parede ali. Às vezes passa dias grudado, tá? Por que isso acontece? Outro experimento interessante: pega um cano de PVC, esfrega na roupa ou no cabelo e abre a torneira da pia e deixa caindo só um filetezinho, regula para ficar caindo só um filetezinho de água. Se você esfrega o bastão lá na cabeça e aproxima do filetezinho de água com cuidado, sem tocar, você vai ver o filetezinho de água sendo desviado, defletido também pelo bastão que está carregado. A pergunta é: por que esses corpos neutros são atraídos por um corpo que é carregado? A gente viu lá em cima que cargas de sinais opostos se atraem. Mas por que cargas
corpos carregados e corpos neutros também se atraem, né? Primeira explicação acontece se esse corpo for composto de material condutor. Então, isso aqui é o chamado eletroscópio de pêndulo, né? O eletroscópio, existem vários tipos de modelos e diferentes de eletroscópio, tá? O eletroscópio ele é um aparato que ele serve para você saber se aquele corpo que você quer avaliar está com carga elétrica ou não. Um deles é o de pêndulo. Como é que funciona? Então, você tem um pêndulozinho aqui, uma esfera, normalmente é de isopor essa esfera, aí você pode cobrir ela com papel alumínio, que é condutor, para melhorar o fenômeno. Ou vamos imaginar que ela é feita de um material, uma carcaça metálica, né, bem leve, alumínio, por exemplo, e aí você tem um fio isolante, normalmente a base dela é de madeira, para ela também não trocar carga elétrica com o solo. E aí o que acontece? Você tem uma esfera neutra, que tem prótons e elétrons, né, mols e mós aí de ambos, mas que está em equilíbrio. Ela não está carregada eletricamente. O que acontece? Quando você aproxima um bastão positivo, por exemplo, desse material condutor, a gente já viu que vai acontecer a separação de cargas. E por que a separação de cargas induz uma atração entre essa bolinha e o corpo carregado? Por que a bolinha sofre uma deflexão? É assim que você testa se o seu corpo está carregado. Você aproxima ele lá do pêndulo, se a bolinha subir, isso mostra que o seu corpo está carregado. Então, essa é a função do eletroscópio. Por que é atraído? Olhem para cá, gente. O lado negativo está sendo atraído pelo bastão positivo. E o lado positivo está sendo repelido pelo bastão positivo. Mas quem está mais perto? Quem está sendo atraído ou quem está sendo repelido? Pois é, a resposta é quem está sendo atraído. Qual é a conclusão disso? É que a força de atração, representada por essa setinha gorda, ela é maior do que a força de repulsão, representada por essa setinha mais magrinha. Então, o que acontece é que a atração vence a repulsão. Então, o efeito líquido disso é uma atração. Está aí explicado por que o material condutor neutro é atraído por um corpo isolante. E no caso do material isolante neutro, por que o papel que é isolante é atraído? Por que o canudo que é isolante é atraído pela parede, que também é isolante? Pois é, não pode acontecer no material isolante essa separação de cargas, né? Por quê? Porque no material isolante as cargas não conseguem, né, fluir dentro do material. A gente já discutiu isso. Mas como é que mesmo assim existe atração? Bom, aí a explicação é molecular, tá? A nível de átomos, de ligações atômicas entre os corpos. Então, por que os corpos carregados atraem corpos neutros? Se o corpo for composto de material isolante, e a gente imagina aquele mesmo eletroscópio agora só com uma bolinha de isopor, os materiais, gente, tem moléculas, tem ligações dentro deles, né? Se for metálico, são metais, se for uma solução iônica ou se forem íons isolados, são íons, e se forem nem íons, nem ligações metálicas, nem ligação iônica, são moléculas. E essas moléculas, elas têm uma polaridade elétrica, às vezes não individualmente, mas em grupos, tá? No caso do isopor, é um polímero, é uma molécula gigantesca, várias moléculas gigantescas, né? Que tem grupos, às vezes grupos internos que têm polaridade. Quem não sabe o que é uma molécula polar, eu recomendo dar uma olhada aí nos livros de química. Eu posso falar rapidamente, tá? A água, por exemplo, é uma molécula polar. Por que ela é polar? Porque quando você tem lá H2O, né, você tem lá hidrogênio e você tem o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, muito mais, inclusive. E aí, como a ligação entre oxigênio e hidrogênio é uma ligação covalente, eles compartilham um par de elétrons, esse par de elétrons fica mais próximo do oxigênio por ele ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele gosta mais de elétron que o hidrogênio. Então, isso cria uma carga residual no oxigênio negativa e no hidrogênio positiva, tá? E a gente vai tratar disso nesse curso ainda. Você tem o chamado vetor momento de dipolo elétrico, e aí, como a molécula d'água tem um certo ângulo entre si,
esses vetores não se anulam, eles ficam assim e criam um resultante para cima. Então a gente diz que a molécula ela é polar, tá? E aí por isso que quando as moléculas de água estão juntas entre si, a parte negativa de uma molécula, que é o oxigênio, sempre fica perto da parte positiva de outra, que é o hidrogênio, né? As chamadas pontes de hidrogênio são formadas entre eles. Mas o fato é, para a gente resumir, as moléculas têm uma certa orientação elétrica, uma polaridade elétrica. Mas no material sólido, elas normalmente estão agrupadas assim, de forma randômica ou com uma certa tendência de cada positivo de um fica perto do negativo de outro, que isso pode ter acontecido, por exemplo, no momento que o material sólido era líquido e foi se solidificando, foi se curando. É o caso de um polímero, tá? O que acontece? Quando você aproxima um bastão carregado desse corpo, acontece uma orientação dessas moléculas. Nessa figura está exagerada, não é tão certinho assim, mas essas moléculas meio que giram um pouco para tentar se orientar desse modo. Se o bastão for positivo, cada lado negativo de cada molécula vai ficar orientado para o bastão positivo, porque ela sente lá, né, o campo elétrico positivo e quer ficar próximo ao bastão positivo. Na contramão, os lados positivos vão ficar virados para o lado oposto desse bastão aqui. Gente, se você parar para pensar, o efeito líquido disso daqui, ó, negativo sendo atraído pelo positivo, positivo sendo repelido, é similar ao do slide anterior da separação de cargas. Então, o que acontece é, a atração aqui acaba vencendo a repulsão, né? Porque o que está sendo atraído está mais perto do que o que está sendo repelido. E o efeito final é que esse corpo, mesmo sendo isolante, neutro, ele vai ser atraído por um corpo carregado eletricamente. É muito interessante esse fenômeno, né, gente? E aí, para finalizar, falar dos eletroscópios que eu já comentei ali. Existem diversos tipos de eletroscópio. Esse que eu mostrei para vocês agora há pouco é o de pêndulo, né? Você pode fazer em casa também. Pega uma bolinha de isopor, pendura com um fio de costura, pode segurar mesmo, porque o fio não vai deixar conduzir. E aí você esfrega o pente na cabeça, ou uma caneta Bic, por exemplo. Quando você aproximar dessa bolinha, você vai ver que ela vai inclinar em direção ao teu corpo carregado, tá? Aí existe um mais elaborado, que é o eletroscópio de folhas, né? Onde você tem aqui uma haste de metal aqui nessa figura, ó, e aqui duas folhas de ouro, que são bem leves e bons condutores, né? São coladas aqui nessa parte, amarradas. E aqui você tem uma esfera de metal. Então, toda essa parte aqui interior é condutora, é metálica. E normalmente você usa uma rolha de cortiça para você fincar essa haste aqui e ela não ter contato elétrico com nada. Isso aqui é um Erlenmeyer, né? Uma vidraria química aqui. E aí o que acontece é, quando você aproxima um corpo carregado desse sistema, como isso aqui tudo é condutor, vai haver uma separação de cargas aqui nesse sistema. Então, os elétrons vão migrar para ficar perto do bastão e vai sobrar um lado oposto a esse bastão positivo, que são justamente as duas folhinhas de ouro. Como elas estão positivas, elas vão se repelir. Como elas são muito leves, elas fazem isso aqui, ó. Elas se repelem, abrem lá as perninhas. Então, é interessante, quando você aproxima o corpo carregado do eletroscópio, ele abre lá, mostrando que o teu corpo está carregado. Então, existem outros também, tá? Mais elaborados, quer dizer, com esquemas que são diferentes desse, mas essencialmente para isso que serve o eletroscópio, para você saber se o corpo está ou não carregado. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula de hoje, aula 2. Aula 3, a gente vai falar de força elétrica, a famosa lei de Coulomb, tá bom? Foi um prazer mais uma vez e até a próxima aula.